Olá, aqui é a Bel Pesce e eu tô aqui com o primeiro Bel Responde sobre o MIT. Tá rolando uma série Descubra MIT que você pode acessar pelo site www.descubramit.com.br e as respostas que eu vou passar para vocês aqui é baseado em perguntas de pessoas que assistiram a alguns vídeos dessas séries. Vamos lá para 3 perguntas selecionadas e algumas dessas perguntas foram feitas por muita gente. Primeira pergunta, tem idade limite para entrar no MIT? O que o MIT tem a oferecer para profissionais que já possuem uma graduação? Essas pessoas podem cursar uma segunda graduação no MIT? Várias pessoas fizeram perguntas relacionadas à idade, dentre elas o André Almeida Araújo, a Alexandra Paixão, o Eugênio da Rosa, João Lucas e um outro Lucas que não deixou o sobrenome pra gente. Mas seguinte, eu vou explicar um pouquinho como funciona o lance da idade no MIT. Não é que existe um limite de idade, mas para graduação do MIT, então para você que quer fazer um bacharel no MIT, eles não aceitam nenhuma pessoa que já fez outra faculdade. Então vamos supor que você cursou aqui no Brasil engenharia, ou cursou economia, ou cursou publicidade. Não tem mais como prestar graduação no MIT. Eles têm essa limitação, eles não dão um diploma de segunda graduação. Se você teve a sua primeira graduação fora do MIT, né? Então, claro, se você ainda não se graduou, independente da sua idade, você pode tentar. Então, vamos dar um exemplo, se você tem 23 anos, já se formou no Brasil, e sua mãe tem 40 e não se formou, ela pode prestar e você não. Repara, então não é um limite de idade, é um limite de graduação. Claro, a grande maioria das pessoas que entram são jovens. Mas tem gente que entra um pouco mais velho. No Brasil a gente tem o conceito de prestar logo depois de sair do colegial ou depois de um ano de cursinho. Em alguns outros países existem outras maneiras de pensar em faculdade. Você pega, por exemplo, Israel. Israel, em geral, a pessoa se forma no colegial, vai prestar 2 anos ou mais de exército, depois vai viajar o mundo, eles têm a mania de 2, 3 anos viajando o mundo, assim, de mochileiro, e depois vai prestar faculdade. Eu tinha vários amigos de mais de 30 anos que estavam fazendo faculdade de graduação comigo, de Israel, só que eles não tinham tido outra graduação antes. Então essa é a primeira coisa, não dá para ter segunda graduação. Se você já tem graduação no Brasil, graduação no MIT você não pode fazer. Se você está fazendo sua graduação no Brasil agora, existe um programa que se chama Transfer Students, como se fossem estudantes transferidos. É ainda mais difícil de entrar do que do programa comum de graduação, mas existe. Então, pessoas que já fizeram 1, 2 anos, às vezes até 3 anos em outros países, às vezes conseguem ser transferidos para o MIT ainda na graduação. De novo, programa bem restrito, mas tem informações sobre isso. A gente vai colocar alguns links aqui para vocês perceberem qual que é o processo diferente. Você está fazendo graduação? Tem um link legal que a gente vai colocar aqui embaixo. Você está fazendo transfer? Tem um link legal que a gente vai colocar aqui embaixo. Agora, se você for mais velho, já tiver uma graduação e quiser fazer mestrado, doutorado, MBA, isso tem no MIT, né? Então, pós-graduação, MBA, tudo isso tem no MIT e, obviamente, não tem limite de idade. Além disso, eu queria mencionar algo interessante, porque existem também cursos breves. Não são cursos que dão um diploma de pós-graduação ou um diploma de mestrado, mas que você consegue experienciar um pouco do que o MIT tem para prover para você. Então, por exemplo, existe um negócio que chama MIT Professional Education. MIT Professional Education, que a gente vai pôr o link aqui, tem diversos cursos, que em geral é se inscrever para poder assistir. Às vezes são cursos de 3 dias sobre inovação, às vezes são cursos rápidos, mas tem diversos departamentos dentro desse MIT Professional Education e não é algo que vai te dar um diploma de graduação, pós-graduação, mas você faz um curso no MIT. Existe também o que eles chamam de Executive Programs. São programas para executivos. Muitos deles ficam dentro da Sloan School, que é o programa de administração do MIT. E você tem diversos programas, tem de inovação, de liderança, tem muita coisa muito legal. Então vale a pena ver, tá aqui o link, que é do MIT Sloan, então tem bastante curso legal. E alguns deles sim tem que passar por um processo de admissão, outros, por mais caro que seja, alguns deles se inscreveu, pagou, entrou, mesmo sendo MIT.
Então vale a pena dar uma olhadinha nesses cursos também. Então isso é quanto à pergunta número 1, sobre idade limite para entrar no MIT. Pergunta número 2, do Gabriel. Bel, como o MIT trata as diferentes religiões que passam por lá? Dizer qual é a sua religião na entrevista da application, quando você presta, interfere em algo? Não interfere, tá bom? O MIT é totalmente agnóstico quanto a isso. Ele não vai te valorizar mais ou menos pela sua religião, de maneira alguma. Todo mundo tem o mesmo peso nisso. Agora, o MIT, ele não é eclético no sentido que todo mundo tem um monte de religião, mas ele é muito leniente, ele é muito leniente, ele é muito aceitador. Como eu posso explicar isso de uma maneira? Vou dar um exemplo, vai. Tem diversos grupos no MIT. Se você tem algum hobby, não tô falando de religião, tô falando de hobby, então pode ser que você gosta muito de pintar, ou que você quer aprender japonês, ou que você gosta de jogar Magic. Existem centenas e centenas de student groups, grupos de estudantes que gostam de alguma coisa. Da mesma maneira, existem religion groups, grupos de religião, e todo mundo tem liberdade para praticar a religião que quiser praticar lá dentro. Tem gente do mundo todo. Então tem budista, tem cristão, tem islâmico, tem de tudo. E convive junto, de verdade, muito junto. O MIT até fez uma pesquisa, a gente vai colocar o link aqui, o The Tech é o jornal do MIT. E ele fez uma pesquisa sobre religião nos diferentes dormitórios, nos diferentes anos, nas diferentes graduações. E na verdade não era qual é a sua religião, eles nem foram por esse lado. Eles foram por um lado, por exemplo, de perguntar qual é a sua intensidade em acreditar na fé de uma religião. E daí você poderia lá, de 1 a 10, dar um número, e eles pegam cada uma das casas, cada uma dos dormitórios para falar quanto você acredita. Então, por exemplo, vai McCormick Hall, que é um dormitório só de meninas. Tem muita gente, por exemplo, que mora lá. Você pega, eu tô generalizando, mas eu tinha várias amigas do mundo árabe que o pai falava: filha, você não vai morar em dormitório que mora menino e menino. Então você tem que morar no McCormick, que é o único dormitório que é só menina. Tô generalizando, claro que não é todo mundo que é assim. Mas, por exemplo, esse é o que tem a maior média, 5,63. Repara, a média é um pouco baixa, né, de 1 a 10. E deles tem várias coisas aqui. Porcentagem de gente que acredita em Deus, porcentagem de gente que acredita que tem que ser só uma religião no mundo, que só a sua religião é a correta, porcentagem de gente que acredita em evolução. E claro, né, não que ciência e religião sejam divergentes, não é. Mas num lugar, no MIT, onde há muita lógica, onde há muita ciência, tem religião? Tem, e todas são respeitadas, todas. Mas existe muita gente também que é ateu, muito. Mas todos se respeitam, de verdade. Então, assim, qualquer que seja a sua religião, você vai ser ultra respeitado, você vai encontrar pessoas com a mesma religião, vai ter grupos. O MIT tem uma igreja, deixa eu ver se tem um link pra mostrar pra vocês. MIT Church. É uma igreja muito top. É uma igreja sem religião. MIT Chapel. Esse daqui. É bem interessante. Então, assim, eu vou colocar um link aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu acho. Se eu não achar, eu procuro uma foto pra mostrar pra vocês. Não tem. Mas, bom, a MIT Chapel, que eu saiba... tem até um link na Wikipedia. É incrível a Chapel, porque é uma capela que não tem janela, mas tem luz natural o tempo todo. É um negócio maluco. Eles têm um buraco em cima. É linda. Se você procurar MIT Chapel no Google, você vai ver as fotos. E é sem religião, né? Então todo mundo pode usar. Tem gente que casa lá, tem gente que faz diferentes serviços religiosos lá, mas você pode pegar um horário e para sua religião usar aquele horário para sua religião. Então isso é bem legal. Show! Terceira pergunta.
Como o MIT alinha com os alunos projetos de pesquisa? Os recursos financeiros são financiados pelo próprio MIT? Ótima pergunta, e isso daria um dia inteiro de vídeo, sem brincadeira. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro mostrando os diferentes departamentos de pesquisa e as diferentes opções. Mas, resumindo, não tem uma só resposta. Não tem uma só resposta. Quando você ainda está na graduação, como eu fiz, existe algo que chama UROP, que é Undergraduate Research Opportunities. É uma oportunidade de pesquisa ainda na sua graduação. Quando isso acontece, você pode escolher dois lados. Você pode escolher trabalhar de graça em troca de crédito para uma matéria, crédito de pesquisa, ou trabalhar, tinha um preço por hora lá, eu não sei, na minha época era $10 por hora, $9 por hora que você ganhava. E esse é um fundo que o MIT tem para o Europe. Agora, de onde vêm esses fundos? Não é necessariamente do MIT. Claro, você tem um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, um projeto seu, que você depende dele para escrever sua tese, o MIT vai ter um conselheiro que vai te acompanhar, vai ter uma maneira dos fundos, vai ter um certo orçamento. Mas, em geral, é uma combinação de lugares de onde vêm esses fundos. Então, muitos fundos vêm da indústria, muitos fundos. Você pega, por exemplo, no MIT tem diversas pesquisas. Tem o Media Lab, que são pesquisas mais de comunicação. Tem Cancer Research, tem pesquisa focada em câncer. Tem diversos, tem pesquisa química. Tem muitos departamentos diferentes, com diferentes lugares onde você pode realizar pesquisa, e cada um tem a sua maneira. Alguns deles têm fundo próprio. Se você entrar, você vai ter acesso a um orçamento que você pode usar lá dentro. Outros têm parceria com empresa. Por exemplo, eu vou colocar um link aqui que é do ILP, que é Industrial Liaison Program, que é um programa que o MIT tem para fazer parcerias com empresas, e muitas dessas empresas acabam dando bolsas para projetos. Além da indústria e além do próprio MIT, tem muito que o governo investe também, né? O governo investe em diversas pesquisas. Então, não é um caminho só. Não é que você tem um projeto no MIT e já se alinha, os recursos são esses. Não. Às vezes tem que ir atrás de recurso. Às vezes, mesmo tendo os recursos do MIT, você pode prestar para algum outro lugar que vai te dar um recurso a mais. Então, a maneira como funciona o MIT em diversos lugares dos Estados Unidos é muito meritocrático. No quesito de que se você correr atrás, lutar bastante, você provavelmente vai encontrar um caminho. Às vezes não é fácil. Às vezes é bem árduo, mas é meritocrático. Agora, bom, ainda assim tem algumas regrinhas. Esse Europe é sempre tantos dólares por hora ou crédito, e você trabalha num projeto normalmente de outra pessoa. Dá pra você começar um Europe seu? Dá. Mas normalmente é se precisar de pouco orçamento. Mas daí você vai levando. Se tiver um projeto fantástico, você pode conversar com o professor, você pode colocar junto do seu grupo de pesquisa. Então, assim, tudo isso é negociável, tem diversos caminhos, mas o fundo pode vir do próprio MIT, pode vir de outras universidades que têm parceria com o MIT, pode vir do governo, pode vir da indústria, ou pode vir de algum programa no qual você se inscreve e acaba agregando essa pesquisa também. Tá bom? Essa pergunta quem fez foi o Márcio Kawamura. É isso aí, gente. Tá tendo a série, vocês podem acessar por descubraomit.com.br, diversos assuntos, desde a cultura do MIT, até qual que é realmente o processo para entrar, até como eu vivi cada um dos meus semestres lá. Já tem uma série de vídeos e ainda tem mais por vir. E se você tiver dúvidas, pelo próprio site descubraomit.com.br, você consegue colocar suas dúvidas lá. E a gente tá lendo todas e organizando de acordo com os episódios que vêm por aí ou que já passaram, tá bom? Esse foi o Bel Responde, dúvidas sobre MIT, episódio 1.